Olá, meus queridos, voltando aqui mais uma vez. Nós estamos naquelas conversas que nós temos, né, a respeito da mesa, né, aqueles temas que nós conversamos na mesa, eu e minha esposa, e andando um pouco mais e discutindo um pouco mais a respeito daquilo que a gente estava conversando. Nós vamos aqui gerar alguns temas de mesas aí para vocês discutir também, para que vocês possam meditar um pouquinho na palavra, né? E Deus ir falando ao coração de vocês. O que quer que nós Já vamos... passamos um café e vamos continuar nossa conversa, né? A gente foi para 1 Coríntios 3,10, que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Estamos nós falando sobre fundamento agora, né? Sobre... O Robson disse que às vezes nós pegamos algo do outro para caminhar. Então, nós devemos nos inspirar no outro, você falou. A inspiração, ela acontece, né? Você vê aquilo que Deus tem feito na vida do outro, mesmo outras coisas que as pessoas fazem, você se inspirar com aquilo é uma coisa que é totalmente boa, né? Mas você querer pegar aquilo como se fosse para a tua vida e copiar aquilo, nem sempre vai dar certo, né? Ou tentar andar naquilo que não é seu, nem sempre vai dar certo. E a pergunta é a seguinte, né, Robson? Eu sei o que é para mim? Eu acho que esse é o segredo, né? Porque como que eu vou andar quando eu leio aqui, ó, aquele cujo propósito é firme. Eu entendo cujo propósito é firme, tá? Eu comigo mesmo. Eu sei qual é o meu propósito para eu estar firme nele. Agora, se eu não sei qual é o meu propósito, se eu não ouvi de Deus... Quando a gente conversa a respeito disso, eu estava lembrando aqui, né? O Emanuel, nosso filho, ele gosta bastante de algumas músicas antigas, né? E ele gosta bastante do Elvis Presley, né? E quando ele estava vendo assim algumas músicas do Elvis, ele viu aquele filme, né, que saiu do Elvis Presley. E aquele ator que interpreta o Elvis, tem algumas cenas assim que eles fazem a comparação na internet. Ele não é só assim, tem trejeitos e cenas de coisas gravadas do Elvis que quando você coloca ele junto, a movimentação, a dinâmica, a voz, o trejeito, o andar, o cantar, o virar, parece exatamente igual àquilo que foi feito pelo Elvis Presley. Só que no frigir dos ovos, a hora que você olha ali mesmo, que você compara e vai no detalhe, não parece tão legítimo assim, porque tem algumas coisas assim que eram exageradas que o Elvis fazia, mas eram muito espontâneas dele. Eram características assim muito pessoais dele, né? Que quando ele pega, ele fica dançando daquele jeito, ou suando, ou virando, ou mexendo, você olha para aquilo e você fala assim, nossa, isso é o Elvis Presley fazendo, né? A gente pode até achar assim, meio esquisito, mas é legítimo, porque você viu ele fazendo isso com tanta espontaneidade e de uma maneira tão tranquila que você vê aquilo lá com realidade. Agora, você sente? Agora, quando você vê o rapaz fazendo aquilo, mesmo ele tentando, não é uma aquilo, uma caricatura daquilo que foi o Elvis Presley, entendeu? E é isso que eu sinto quando a gente fala a respeito dessa situação de você olhar no outro tentando fazer da mesma forma, ele acaba não saindo o que é o processo natural. Você pega para você um negócio que não é teu. Né? Isso pode dar certo em alguns momentos, mas é fora de aquilo que a gente estava conversando sobre andar na direção no sentido contrário. Você está construindo sobre lógico, pode ser uma coisa muito boa, está fazendo algo muito legal, mas assim, talvez não seja para você. Talvez chega no final daquela estrada lá, você olhe para aquilo e fala, nossa, mas era para eu fazer um negócio totalmente diferente. Era para eu andar de uma forma diferente, ou até andar mais, ou complementar aquela pessoa.
Entendeu? Ou complementar aquilo lá, mas não ser igual àquilo lá e pegar aquilo como exemplo para a minha vida. Isso acontece às vezes nos negócios, acontece às vezes em várias coisas, né? Mas é importante a gente entender que aquilo que o outro faz, a maneira como faz, ele pode ser inspiração para eu fazer da maneira que Deus quer que eu faça. E buscar de Deus aquilo que Ele quer para mim. Quando você fala isso, me veio aquela passagem de Barnabé, em Atos 4, que diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. O que o Senhor falou comigo sobre isso, Robson, esses dias, foi assim, ó. José era um nome que, normalmente, se o pai era José, eles davam o nome do filho José, certo? Se era Maria e tal. Que era comum e a gente vê Honrar isso... a família. Isso, e a gente vê isso quando aquele pai fica mudo lá, o João Batista, né? E a gente entende essa cultura. Zacarias. Do Zacarias, isso. Então, aqui fala que ele era um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Então, aqui a gente já vê uma característica nele. Ele se chamava José, que era o nome de nascença, mas as pessoas que conviviam com ele já deram outro nome para ele. Pela característica Pela daquilo que ele característica era, dele, como ele que era agia. Barnabé. Barnabé era o quê? Encorajador, O encorajador. consolador. E a atitude dele é de um homem encorajador, né? Então, ele vai lá, vende, ele toma uma atitude de dividir com os irmãos, de viver. E isso que você está falando é muito pontual. Porque, pense, hoje a gente quer forçar, às vezes, umas coisas. Né? A gente quer ter. E logo em seguida, se a gente for ler Atos 5, nós vemos Ananias e Safira fazendo isso. Nós vemos uma tentativa de, ao invés de aprender com Barnabé e falar, puxa, que legal isso que ele fez, vai ser inspiração para mim, eles foram querer fazer igual. E nem fizeram igual, né? Como diz você. Se eles tivessem feito igual, eles... Não, porque não era deles, eles não eram aquilo. Quem era encorajador, quem era alguém que distribuía, era ele. Então, às vezes... E daí, o que o Senhor falou para mim, Robson, foi assim, Elis, toda vez que você tentar ser uma coisa que você não é, você vai morrer. Ananias e Safira morrem, e aqui a gente pode levar... Ele me falou comigo... Eu sei que aqui tem muitas coisas, gente, para a gente aprender, mas eu estou falando agora o que ele falou comigo. Elis, toda vez que você tentar olhar para alguém e aquilo for uma motivação para você, um encorajamento, aprenda com o que ele está andando na essência dele, no propósito firme que eu coloquei no coração dele, mas não copia, porque essa é a porção dele. Agora, ache a sua porção, encontre o propósito que eu coloquei para você, e nessa essência, sim, seja, porque daí as pessoas vão ver porque você é, e você faz porque você é. Né? Então, você vai ser aquilo, você vai agir dessa forma, e você vai trazer vida, e você vai trazer paz. Né? A perfeita paz, você vai estar em perfeita paz, porque aquilo flui normal. Agora, toda vez que tentar, vai dar morte, porque não é a tua essência, é a essência do outro. Admire, aprenda, se inspire. Mas é algo só para inspiração. É interessante, né? Quando você fala a respeito dessa situação de morrer, né, é que não é o normal, né, não é o natural. Você vai gerar algo que não é tentando comprar, pegar a essência daquele que é a outra pessoa. E outra, né, você esquece que existe todo um processo dentro da vida daquela pessoa que é diferente do processo da sua vida, né, e o que Deus tem para você. E é interessante comparativamente mesmo com a questão do filme. O cara tem, assim, é bonito de ver, assim, tem horas assim que eles fazem colocando as duas cenas uma ao lado da outra, os movimentos são sincrônicos. Ele é um ator, né, Robson? É um Você se torna um ator, um profissional. Você se torna um ator, um profissional, e não é a realidade, não é a essência, não é a verdade. Não
tem pele, não tem Não sentido. tem verdade. E quando não tem verdade, não transmite aquilo que é a verdade. Não inspira outros, eu acho. E não é a verdade. É mentira. Né? É morte. É falsidade, é morte. Exatamente isso. Porque tudo aquilo que não é a verdade, né? Sou o caminho, a verdade e a vida. Né? A gente estava falando aqui inicialmente sobre um caminho que você pode ter um sentido diferente se você não tomar cuidado. Uhum. A gente está falando, e o sentido diferente leva a um lugar diferente. Uhum. A gente está falando sobre verdade, e a verdade é Cristo. Por isso que ele fala que é o fundamento. Sim. A gente tem que compreender que isso é a verdade e Cristo tem algo para nós, especificamente. Pessoal. E essa pessoalidade, ela vai ser tão importante para agregar ao outro, porque eu não conheço a verdade total daquilo que acontece na vida do outro. Eu estou vendo uma parte daquilo. Eu estou vendo só uma ponta, que na minha visão parece estar sendo bom. Na minha visão está excelente. Eu não sei o que passou, eu não sei o que aconteceu, eu não sei qual foi o meio do caminho, eu não sei o que Deus fez naquele trajeto todo, o que o cara passou, o que não passou, o que Deus está trabalhando no coração dele, para onde ele vai. E daí eu quero copiar uma coisa que foi construída. Um instante. Eu quero copiar um instante lá na frente que parece maravilhoso, só que eu não sei o que levou aquilo, o que foi, qual foi o processo todo que chegou naquele lugar. Né? E a vida, por quê? Porque Cristo é a vida. Né? E a gente pode gerar morte nas pessoas, por estar transmitindo algo que não é a realidade, por estar transmitindo algo que não é verdadeiro nem sustentável. E daí você tenta replicar isso. Né? E como o seu olhar é um olhar de inveja, pode ser que outras pessoas olhem para você também querendo copiar essa mesma circunstância e não seja real, verdadeiro, autêntico, legítimo, né? Encorajador de vidas. Né? Não seja encorajador, seja enganador de vidas. Né? Porque você veja que eles pegaram algo que era muito legal, que é aquilo que Barnabé fez, eles viram que ele foi honrado por aquilo, apesar que o objetivo dele não foi aquilo. O objetivo dele foi verdadeiramente só fazer um ato de encorajamento. Eu queria abençoar o corpo, provavelmente. Porque eles sim viviam em comunhão. Viviam em comunhão, né? Em plena. E aí, quando Ananias e Safira viram aquilo, eles queriam ter o mesmo resultado daquilo, mas sem pagar o preço que era suficiente para aquilo, ou ser verdadeiro naquilo. Ou seja, colheram morte, né? Numa análise simples, assim, né? Numa análise bem simples. Então, lógico que cada um, e é bonito o texto quando ele fala, em Coríntios, fala sobre fundamento, que ele fala assim, cada um veja como constrói. Então, significa que há uma individualidade naquilo que constrói e numa responsabilidade também nessa situação. E quando você tem essa responsabilidade de construir sobre aquele fundamento que é Cristo, todos nós temos o mesmo fundamento. Mas é ver como que Deus quer que eu construa. Eu tenho a minha vontade, eu posso levar isso também para Deus. Né? Levar para Deus e falar, Deus, eu queria que fosse com a minha cara, com o meu cheiro, com o meu jeito. Né? Muitas coisas a gente vê lá de fora, né? A gente pega, tenta copiar aqui e trazer para a nossa realidade. Nem sempre vai... Acredito que a maioria das vezes não vai ser compatível. Porque nós temos as nossas características, a gente tem a nossa realidade local, as nossas dificuldades locais, que nem sempre lá tem. Né? Vamos falar só de coisas básicas, vamos falar de comida. Né? Quais são os restaurantes que são mais premiados? É o restaurante que chega lá e fala assim, nossa, eu vou fazer aqui as receitas francesas aqui com os ingredientes franceses. Isso é legal, é bonito, é legal, barbaridade. Mas é você olhar para a sua terra e falar assim, nossa, eu tenho um prato aqui da minha região que é esse prato aqui. Né? E tem beleza em tudo Sim, cada característica. Mas pense, eu vou fazer com o meu terroir, eu vou fazer com o meu jeito, com o meu cheiro, com a minha carne, com a carne que é produzida aqui. Com o tomate que é produzido aqui, com os temperos que eu tenho na região, com os produtos que os meus produtores aqui da Redondeza fazem. Isso aí dá muito mais credibilidade, dá muito mais sinceridade para aquilo e as pessoas buscam isso. É a característica pessoal, a característica regional, né? E é isso que dá a beleza de cada lugar, né? E de cada circunstância. É isso aí. É isso? Que acabou nosso café de novo.
Deus abençoe vocês, queridos. Esse é mais um tema e fiquem conosco que nós vamos ter novos temas aqui para discutir com vocês.